Fala, galerinha do Me Salva! Estamos começando mais um Cai no Enem e nesse Cai no Enem nós vamos falar dos principais conteúdos que caem na prova de Química do Enem. Lembrando que a prova de Química tá lá dentro da prova de Ciências da Natureza juntamente com Biologia e Física. Então, algumas questõezinhas podem envolver mais aí de um conteúdo, mais de uma matéria, certo? Bom, quais são os conteúdos que podem aparecer na prova de Química do Enem? A gente listou eles todos aqui e, inclusive, eu listei eles na ordem em que eles devem ser estudados, certo? Então, a gente começa lá pelo estudo das propriedades periódicas, certo? Entender um pouquinho a tabela periódica. Além disso, aqui a gente estuda também o átomo e as partes do átomo. Após, a gente entra em ligações químicas, aqui a gente estuda também forças intermoleculares. Depois disso, sistemas materiais, substância, pura, mistura, homogênea, heterogênea, a gente estuda aqui nessa parte. Depois disso, química inorgânica, sais, óxidos, bases, ácidos, a gente vai estudar aqui nessa parte. Química ambiental, que é muito importante, afinal, a química está dentro da prova de Ciências da Natureza, então várias questões vão falar aí de questões ambientais. Química orgânica, também aparece bastante, afinal, química orgânica, química dos compostos que compõem os seres vivos, vai aparecer bastante composto orgânico na prova de vocês. Depois disso, gente, a gente entra na parte de cálculos e relações matemáticas, que é a parte de estequiometria e soluções. Após termoquímica, que estuda aí o calor envolvido nas reações químicas. Depois disso, eletroquímica, que vai estudar aí pilhas e dispositivos eletrônicos. Equilíbrio químico, que é onde a gente estuda a química das reações reversíveis. Cinética química, que a gente estuda a velocidade de ocorrência de uma reação química. E, por fim, as propriedades coligativas e química nuclear. Tá bem, essa é a ordem de conteúdos, beleza? Mas qual deles eu devo desprender mais energia? Bom, alguns desses conteúdos são mais importantes, certo? Então, o primeiro assunto mais importante, que mais vai aparecer na prova de vocês, é química ambiental. Eu sempre falo para vocês, na prova é de ciências da natureza. Então, vão ter aí várias questões que vão tratar de problemas ambientais e mais depois a seguir no vídeo eu vou explicar para vocês mais detalhadamente quais são esses problemas. Depois disso aparece muito química orgânica, então a química orgânica estuda os compostos presentes nos seres vivos e também tem muita relação com a química ambiental. Depois disso, então, que aparece muito é a parte de sistemas materiais e estequiometria e soluções, que é meio que junto, assim, aparece mais ou menos a mesma quantidade. Aqui em sistemas materiais, muito importante a parte de separação de misturas e polaridade. Em estequiometria e soluções, muito importante entender conceitos de concentração, de densidade e assim por diante. E por fim, um dos conteúdos que também aparece muito é a química inorgânica, mas principalmente duas reaçõezinhas aqui. Reação de neutralização e reação de oxirredução. Bom, vamos falar de cada tópico desses agora, citando aí os assuntos ou os tópicos dentro de cada conteúdo que mais aparece. Então, a gente vai começar aí pelas propriedades periódicas. Vocês devem lembrar que o Enem, em primeiro lugar, né, não traz tabela periódica, mas é importante que vocês tenham uma noçãozinha dela, principalmente em relação a identificar quem são metais e quem são os ametais, certo? Além disso, tem duas propriedades que o Enem gosta mais, que são a eletronegatividade e também o raio atômico, o raio do átomo, que basicamente nos diz aí o tamanho do nosso átomo. Bem, depois de estudar um pouquinho o átomo, a tabela, a gente pode estudar as ligações químicas. Então, lembrando que existem 3 ligações químicas, a iônica, a covalente e a metálica. Aqui é muito importante vocês saberem, né, quem é metal e ametal, para identificar que tipo de ligação existe em cada substância. E aqui dentro de ligações químicas cai um tópico bem importante, que o Enem gosta bastante, que são as forças intermoleculares. Vocês vão ver que este tópico o Enem gosta de cobrar muito em questões, certo? Bem, na parte de sistemas materiais, aqui é fundamental que vocês saibam
os processos de separação de misturas. Tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. E aqui também entra outro tópico que é importantíssimo até para entender forças intermoleculares, que é a polaridade. Que, na verdade, vocês já vão estudar quando estudam forças a polaridade, mas aqui também é muito importante entender esse tópico. Bem, química inorgânica, a gente cai duas reações, né? Mais do que saber aí as funções inorgânicas ou nomenclatura, que não cai muito nomenclatura, nem identificar a função, mas cai duas reações, que são as reações de neutralização, que o Enem gosta de chamar também de reação ácido-base, pode ser chamada assim. Aqui, na parte de neutralização, cai bastante o conceito de pH, saber, então, né, que quando o pH diminui, a gente está indo para um meio mais ácido, cuidar, né, com essa questão, prestar atenção nisso, e também reações de oxirredução ou redox, que é a mesma coisa, certo? Essas duas reaçõezinhas caem muito na prova do Enem. Bom, na parte de química ambiental, depois eu vou esmiuçar um pouquinho melhor do mapa mental, mas aqui, gente, é muito importante que vocês tenham noção dos problemas, dos principais problemas ambientais que a gente vem sofrendo, certo? Que a natureza vem sofrendo, enfim, porque isso tem muita relação com a química ambiental e o Enem gosta muito de cobrar essa parte de problemas ambientais, que logo mais eu vou explicar para vocês quais são. Na parte de orgânica, gente, acho que os principais tópicos são entender o carbono, afinal é o principal elemento que compõe aí os compostos orgânicos, entender também as funções, saber identificar as funções orgânicas. Aqui também é importante vocês saberem nomenclatura, uma nomenclatura, pelo menos a nomenclatura básica, tá? E um tópico que aparece com frequência também é a parte de isomeria, que é um pouquinho mais difícil, mas é bem importante também, o Enem gosta de cobrar. Bom, continuando aí, né, os nossos conteúdos da prova e os tópicos mais importantes de cada conteúdo. Quando a gente fala de estequiometria e soluções, são todas aquelas questões que envolvem relações matemáticas. Aqui em soluções, é muito importante que vocês saibam o conceito de concentração. Às vezes a concentração aparece como molaridade, que é quando a concentração aparece em mol por litro, certo? Também é importante o conceito de densidade. E aqui, né, como a gente falou ali de molaridade, é muito importante que vocês entendam o que é um mol, certo? Bom, termoquímica, galera. Em termoquímica, como a termoquímica estuda o calor envolvido aí nas reações químicas, aqui em termo é bem interessante que vocês saibam principalmente a reação de combustão. A reação de combustão aparece muito na prova do Enem. Lembrar que é uma reação exotérmica, que o ΔH dessa reação é negativo, ela libera sempre energia. Na parte de equilíbrio, o tópico mais importante, com certeza, são os fatores que deslocam, então, o deslocamento do equilíbrio químico. Pressão, temperatura, concentração, entender toda essa parte, certo? Além disso, né, quando a gente fala de cinética estuda a velocidade das reações. E aqui, um tópico que aparece com bastante frequência é o uso do catalisador. Então, aqui, catalisador é o tópico que mais aparece na parte de cinética química. Propriedades coligativas, a gente tem 4 propriedades coligativas, mas uma que aparece com mais frequência é a osmose, porque ela também tem bastante relação com as células, com a biologia. Então, na parte de propriedades coligativas, eu diria para vocês darem uma atençãozinha a mais para osmose. E por fim, né, química nuclear, entender um pouquinho a diferença das reações de fissão e fusão nuclear, certo? Bom, falamos já dos tópicos aí que caem mais em cada um dos conteúdos e agora a gente vai criar um mapa mental
dos principais, na verdade, né, dos principais conteúdos que aparecem na prova de Química do Enem. Lembrando que os principais conteúdos são, né, os que mais caem. Química ambiental, orgânica, sistemas materiais, estéquio e química inorgânica. Então, a gente vai fazer aí um mapa mental com os principais tópicos desses assuntos, desses conteúdos, certo? Então, vamos começar por química ambiental. Gente, química ambiental é muito importante que vocês saibam sobre problemas ambientais. Que problemas ambientais, professora? Efeito estufa. Efeito estufa é um problema que aparece com bastante frequência. Aqui é bem interessante que vocês saibam os principais gases que contribuem para o agravamento do efeito estufa, que são o CO2, né, o gás carbônico, o metano que é proveniente principalmente da digestão das vacas, e o óxido nitroso, certo? Além do efeito estufa, a gente tem outro problema que aparece com bastante frequência no Enem, que é a chuva ácida. Aqui cuidar que os principais gases que causam a chuva ácida é uma chuva com um pH um pouco abaixo do normal, ou seja, um pH um pouco mais ácido. Quem são os gases que contribuem para a chuva ácida? O NO2, o SO2 e o SO3. Esses três gases, então, são os causadores aí da chuva ácida. Além disso, gente, é bastante importante vocês saberem um pouquinho a questão dos lixos envolvendo plásticos, tá? E falando em plásticos, um tópico bem importante é a parte de combustíveis, principalmente os combustíveis fósseis, que são provenientes do petróleo. Então, aqui, petróleo, de verdade, é um tópico que aparece muito, muito, muito na provinha do Enem. Bom, após, né, a gente então vai falar um pouquinho aí dos conteúdos de química orgânica. Então, na parte de química orgânica, gente, é muito importante vocês saberem a classificação do carbono, não só do carbono, também a classificação das cadeias carbônicas. Então, saber classificar carbono, saber classificar cadeias carbônicas. Além disso, é muito importante vocês saberem as funções orgânicas, identificar as funções orgânicas, álcool, ácido carboxílico, aldeídos e assim por diante. Aqui também é importante vocês saberem nomenclatura básica. Que nomenclatura básica? MET, ET, PROP e assim por diante, né? Que se referem ao número de carbonos que tem lá no meu composto. Por fim, aqui um tópico importantíssimo é a parte de isomeria. Lembrando que o Enem gosta bastante de isomeria óptica e geométrica, principalmente. Bom, na parte então de estequiometria, em estequiometria é muito importante que vocês saibam, eu até já comentei, né, antes, mas é muito importante que vocês saibam na parte de soluções, que eu incluo, né, junto com estequiometria, apesar de não ser exatamente estequiometria, é muito importante que vocês saibam entender, né, que uma solução é formada por um soluto, que é aquela substância que está em menor quantidade, mais um solvente. E aqui, duas formulinhas são bem importantes. A da concentração, que é a massa, a quantidade de soluto, né? A massa de soluto pelo volume de solução, certo? Lembrar que essa concentração pode também ser dada em molaridade. A molaridade é dada em mol por litro. Mol de soluto por litro de solução, certo? Sempre é quantidade de soluto por volume de solução. E aqui é bem interessante também vocês saberem a formulinha da diluição. A diluição é dada por C1V1 igual a C2V2, certo? Então, aqui as fórmulas mais importantes. E aqui também é bem interessante, agora para estequiometria de fato, lembrar do mol, né? Que 1 mol equivale a 6 vezes 10
na 23 partículas, moléculas, átomos, depende do que eu tô falando. Às vezes esse número vem como 6,02 vezes 10 na 23, também pode ser usado também. E isso também equivale à massa de um elemento, a massa da tabela periódica em gramas, certo? Então, a massa da tabela periódica em gramas é a massa de 1 mol, digamos, de uma determinada substância. Bom, gente, que mais que é importante saber? É importante saber na parte de sistemas materiais. Na parte de sistemas materiais, aqui, o mais importante, de novo, é entender a parte de separação de misturas. Esse, sem dúvida, é o tópico mais importante da parte de sistemas materiais. E aqui é muito, 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 muito importante que vocês entendam a parte de polaridade. Essa é uma das questões que são certas na provinha do Enem. E por fim, né, galera, na parte de inorgânica, que eu vou escrever aqui nesse cantinho. Então, né, parte de inorgânica. De novo, né, entender conceitos de reações de neutralização ou reações ácido-base, como o Enem gosta de chamar também. Entender o pH, entender aquela escala de pH que vai de 0, né, até 14, aonde no 7 a gente tem um pH neutro, 0 é mais ácido e no 14 é mais básico. Então, lembrar dessa escalazinha aqui de pH. E, por fim, né, reações de oxirredução. Então, tá aí, né, os tópicos que mais aparecem em cada conteúdo. E agora, para vocês verem como é que esses tópicos que mais aparecem caem na prova do Enem, eu trouxe alguns exemplos de questões para a gente ver como é que isso cai. Então, por exemplo, na parte de química ambiental, olha como cai. Cai aqui essa questão, por exemplo, que estavam falando lá do pum da vaca, uma questão bem famosa, que as vacas estavam reclamando, ó, colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. O que faremos? Bom, vamos culpar as galinhas. O que que acontece, né, gente? Quando as vacas, elas digerem os alimentos, elas liberam o quê? Adivinha só? Metano, que a prof acabou de falar ali, que contribui, né, para o agravamento do efeito estufa. Isso aqui contribui, agravar o efeito estufa, contribui para quê? Para o aquecimento global, certo? Então, o principal causador do aquecimento global é o agravamento do efeito estufa, que é agravado justamente por gases como CO2, N2O e o metano. E aí, né, gente, como a gente tem uma população de vacas maior do que 1,2 bilhões de vacas no mundo, é claro que várias vacas aí digerindo alimentos, liberando metano, vão liberar uma grande quantidade de metano e isso contribui para o aquecimento global. Por isso que, tipo, a resposta dessa questão basicamente era a letra A, né? A criação de gado em larga escala, 1,2 bilhões de vacas no mundo, contribui para o aquecimento global justamente porque emite metano durante o processo de digestão. Uma questãozinha de orgânica, então, agora, para vocês verem como é muito importante saber classificação de carbono, de cadeias carbônicas. Essa também é uma questão bem famosinha do NanoKid. E a questão basicamente perguntava, olha, em que parte do corpo do NanoKid existe o carbono, está, né, o carbono quaternário. O que é um carbono quaternário? Só para a gente lembrar aqui, é um carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Lembrando, o carbono sempre vai fazer 4 ligações. Mas quando essas 4 ligações forem feitas com 4 outros carbonos, esse meu carbono vai ser um carbono quaternário. E o carbono quaternário se encontra nas mãos do NanoKid. Porque, ó, querem ver? Aqui é o carboninho, eu vou fazer bem pequenininho, para a gente conseguir ver, ó. Aqui tá um carbono, né? Esse é o carbono quaternário, então este é o carbono quaternário. Cadê os 4 carbonos que cada um deles está ligado, ó? Está ligado a 1, 2, 3 e 4 aqui no bracinho. Então, esse é o carboninho da mão, tá ligado a 4 outros carbonos, assim como esse outro, né?
vai estar ligado aí também, ó, a 4 outros carbonos. São os carbonos quaternários que se encontram nas mãos do nanokid, certo? Além, então, né, de química ambiental e orgânica, outro tópico que eu falei, né, gente, aparece um monte, é a parte de separação de misturas. E aqui é muito importante que vocês saibam sobre polaridade. Eu fico enfatizando isso o tempo todo, mas é porque de fato é muito importante polaridade, tá? E aí, basicamente, tá? A questão aqui é uma questão do Enem de 2020, ela tá falando de uma mistura de acetato de etila e água. E aí tá falando que o acetato de etila tem baixa solubilidade em água, ou seja, né, gente, o que essa informação nos diz? Que como a água é polar, e isso vocês têm que saber, né, que a água é polar, se o acetato de etila tem baixa solubilidade em água, quer dizer que ele é apolar. Então, acetato de etila e água formam uma mistura heterogênea. Se os dois fossem polares ou os dois apolares, aí formaria uma mistura homogênea. Não é o caso, é o contrário. E uma mistura heterogênea de dois líquidos, né? Os dois são líquidos, a água e o acetato de etila. A gente pode usar um processo conhecido como decantação. Na decantação, a gente vai pegar lá, deixar o frasco de acetato de etila e água paradinho. E o que vai acontecer, né? A substância mais densa vai se depositar ao fundo e a menos densa vai ficar em cima. Nesse caso, a mais densa é a água, tá? Então, a menos densa é o acetato de etila, que vai ficar por cima, certo? Isso pode ser feito também num funil, né? Então, ao invés de um becker, por exemplo. Em estequiometria, prof, então o que aparece bastante em estequiometria? Falei para vocês, estequiometria, soluções, é matemática, vai aparecer números, relações. Então eu trouxe essa questão aqui, não pra gente resolver ela, né, mas só para vocês terem uma ideia de como aparecem relações. Olha, todas aquelas relações que eu falei aqui, ó. A massa molar, que é muito importante, que é a massa de 1 mol. Lembra, a massa da tabela em gramas é a massa de mol de cada elemento. Então, aqui, ó, a massa molar do sulfato de ferro ali, ó, é 152 gramas por mol. Então, a gente tem uma relação matemática aqui. Além dessa relação, a gente tem a concentração, ó, que é outra relação muito importante. Inclusive, essa concentração, ela é uma concentração dada em molaridade. Sempre que a gente falar de molaridade, a gente vai estar falando de mol por litro. Lembrar que é mol por litro, é mol de soluto. Nesse caso, quem é o soluto? O próprio sulfato de ferro, 2, certo? Por volume, né? Por litro de solvente, de solução. Quem que é o nosso solvente aqui? É a água, certo? Muito provavelmente é a água, certo? E além disso, né? Além dessa concentração, a gente tem outra concentração, outro dado aqui, ó, matemático, ó. 300 miligramas por dia. Então, vocês vejam que vai ter muito conceito aí de unidades de medida. Tem que saber passar de grama para quilograma, para miligrama. Tem que saber passar de litro para mililitro, certo? Então, todas essas relações matemáticas são extremamente importantes aqui nessa parte de estequiometria de soluções. E por fim, né, uma questão de inorgânica, eu peguei uma questão bem clássica aí de inorgânica, que o Enem gosta muito, que é a parte de problemas em que a gente encontra, por exemplo, uma água de um lago, de um rio, de um oceano, ou um solo com uma acidez elevada ou uma basicidade elevada. E aí, se vocês forem ver, a gente tem que corrigir esse problema, certo? Né? Problema ambiental, isso aqui não deixa também de ser química ambiental. Então, vejam, ó, a gente tinha um pH básico, um solo que se encontrava com um pH muito básico. E aí o Enem sempre vai sugerir qual substância eu devo utilizar para neutralizar esse solo, para corrigir esse problema. Então, a gente tem que procurar aqui, né? Se o meu solo está muito básico, eu tenho que procurar aqui um ácido. Às vezes é o contrário, né? Às vezes o meu solo pode estar muito ácido. E aí eu vou ter que neutralizar com uma base. Vocês vão ver que nem sempre, né?
a gente vai encontrar de fato um ácido, né? Um ácido é aquela substância que tem um hidrogênio na frente, geralmente ligado a um ametal ou a dois ametais, certo? Vocês vão ver que não tem isso. Então, vocês têm que procurar aqui, às vezes não é um ácido, às vezes é um sal ou um óxido de caráter ácido, certo? Então, é bem importante aqui vocês saberem identificar os sais e os óxidos de caráter ácido ou os sais e os óxidos ou os compostos orgânicos até de caráter básico, por exemplo. Nesse caso, a gente tem um sal aqui que tem caráter ácido, que é o cloreto de amônio. Então, a resposta correta seria a letra B. Bem, galera, espero que esse Cai no Enem ajude vocês a entender um pouco mais a essência da prova de Química e fiquem bem e até a próxima!